Muito bem, boa tarde, saudações rubro-negras. Eu sou Elano Maia e faço parte, né, e sou criador do canal Fla Champion, tá certo? O canal que traz informações e sobre tudo o que acontece no Clube de Regatas do Flamengo está sendo noticiado aqui no canal Fla Champion, e você que está vendo pela primeira vez esse vídeo, tá certo? Esse aqui é o canal Fla Champion, você já pode se inscrever, acionar o sininho das notificações para que você venha receber sempre notificações de quando tiver notícias aqui sobre o Mengão, tá certo? E eu tô aqui, como diz aqui no Nordeste, né? Eu tô aqui com um bornol recheado de informações sobre o Clube de Regatas do Flamengo, o clube mais querido do Brasil e do mundo, né? O Flamengo, tá certo? A pauta ela é bem extensa, meus amigos, tá certo? Eu vou procurar ser o mais natural possível, sem estar de certa forma que falando muito desnecessariamente, né? Mas falando aquilo que é necessário para que o vídeo venha a ser não longo, mas também venha a ser proveitoso para você que vai vê-lo, tá certo? E a gente vai falar hoje sobre o jogo do Flamengo ontem na Copinha, né, no Sub-20. O Flamengo jogou ontem contra o Floresta, né, que o Floresta é aqui da nossa capital cearense, lá da Vila Manuel Sátiro. E o Flamengo goleou de 4-0, tá certo? 4-0 foi o resultado do jogo de ontem, tá certo? Com os gols de Rian Luca, André, Verton, Pedro Arthur, foram eles que fizeram os gols do Mengão no jogo de ontem pela Copinha, tá certo? Um jogo ainda classificatório, e o Flamengo com essa vitória de 4-0 já está garantido na segunda fase, tá certo? O Flamengo jogará contra o Oeste, tá certo? Na próxima terça-feira, 7 da noite. Esse jogo contra o Oeste será um jogo para definir, tá certo? Quem é o líder ali da chave, né? Então, no mesmo dia também o Floresta jogará, estará jogando também. E o Flamengo, diferente do Forte, né? Que foi a primeira equipe que o Sub-20 enfrentou, né? Ganhou com muita facilidade, mas contra o Floresta foi bem diferente, né? O Flamengo pegou um time ali mais bem entrosado e bem trabalhado, né? Pela equipe da comissão técnica do Floresta, né? E o ponto positivo nesse jogo que tivemos, né, trazendo aqui também informações, foi que, assim como o Matheus França, que doou uma chuteira para o jogador do Forte, o Wesley, né, Wesley, que é lateral direito rubro-negro, também doou uma chuteira para o jogador do Floresta, né? E isso é bom, torcedor rubro-negro, que se repita muitas vezes, porque isso demonstra que as pessoas têm empatia, né, pelo próximo, né, e vê que o Flamengo hoje está lá em cima, mas pode também estar lá embaixo, né? A vida ela é como uma roda gigante, né? Um dia você sobe, outro dia você desce, né? Então o Wesley e o Matheus França fizeram ali uma boa ação, tá certo? Doando as suas chuteiras para os adversários, né? Então isso demonstra empatia, isso demonstra uma boa ação, tá certo? Mas eu quero aqui também falar que após a vitória do Flamengo ontem sobre o Floresta, né, na Copinha, no Sub-20, o Flamengo soltou uma nota é, explicando, né, que 7 jogadores que compõem o Sub-20, que joga na Copinha, eles vão ter que retornar para se apresentar amanhã no Ninho do Urubu, tá certo? Os jogadores são, eu vou falar aqui, Wesley, Marcos Paulo, Cleiton, Rian Lucas, André, Matheus França e o Verton, né? Esses jogadores irão
voltar para o Rio, para quando for amanhã eles vão se apresentar para serem dirigidos pelo Mauricinho, né? É o que acontece, eu vou explicar para você. O Mauricinho, né, que é o técnico interino, antes até do Paulo Souza chegar, era ele que estava no comando técnico, né? E o Flamengo é, demorou um pouco, mas que bom que o Flamengo contratou o Paulo Souza e o Mauricinho ele vai ficar treinando os jogadores que irão jogar a Taça Guanabara, né? E esses jogadores, esses 7 jogadores irão se unir com os 14, tá certo? Que já se apresentaram e já estão treinando com o Mauricinho, tá certo? E eu quero falar também que o Flamengo ficou sem esses 7 jogadores, né? No elenco do Sub-20, da Copinha, mas já foi reposto, tá certo? O Flamengo já separou o lateral direito Samuel, o zagueiro Darlan, o atacante Cassiano e o Camilo Duran, né? O Camilo Duran foi contratado pelo Flamengo, um jogador que tem 19 anos, né? Que veio do Independiente de Medellín, né? Foi contratado pelo Flamengo para render ali na categoria de base e já está tendo oportunidade no sub-20 do Mengão e certamente vai jogar essa partida contra o Oeste na próxima terça-feira às 19 horas da noite. A transmissão é pelo Sport TV, tá certo? Além do mais, eu quero falar aqui também nesse vídeo, aproveitar a oportunidade e eu quero falar já daquilo que está sendo notícia, né? Está, de certa forma, agradando a uns e a outros não estão agradando, né? É o caso do Paulo Souza ter exigido telões, tá certo? Paulo Souza, ele pediu que o Flamengo pudesse providenciar telões para serem instalados no campo de treinamento do Flamengo, né? Além do mais, Paulo Souza ele fez mais 3 exigências, né? Exigiu que o Flamengo providenciasse 3 ferramentas que irão ajudar no seu trabalho no decorrer desse ano, tá certo? Lá no Ninho do Urubu. Uma dessas é uma ferramenta, tá certo? Chamada Waymo, né? No caso aqui é um app de GPS que monitora, tá certo? Que dá dados simultâneos tanto no campo quanto na academia, né? Esse equipamento ele vai gerar dados para que a equipe do Paulo Souza ela venha trabalhar em cima desses dados, tanto no campo, no movimento dos jogadores, quanto também na academia, na hora do exercício físico dos jogadores, né? E o outro pedido de Paulo Souza é um equipamento chamado TMG, é um aparelho que auxilia na avaliação do potencial de contração muscular, tá certo? Esse equipamento ele vai auxiliar para que a equipe técnica, né, do Paulo Souza ele venha ter informações para saber como está a questão muscular dos jogadores, né? Porque sabemos que o Flamengo sofreu muito nesses últimos anos com relação a jogadores lesionados, né? Não foi fácil, gente. Eu estava vendo nesses dias aí, foram 65 lesões, né? Contusões de jogadores no ano de 2021 e isso certamente atrapalhou o rendimento dos jogadores e também atrapalhou o Flamengo em busca dos títulos que estava participando, né? Então esse equipamento TMG ele vai ajudar a equipe técnica do Paulo Souza para poder avaliar melhor o potencial de cada jogador na questão muscular, tá certo? E outra coisa que Paulo Souza pediu, ele pediu a marcação, tá certo? Do campo de treinamento.
tá certo? Que marcação é essa, Elano? Eu não estou sabendo. É uma ideia que eu, que acompanho o futebol, é, estava imaginando, né? Porque o técnico hoje, o tradicional, ele não tem essa ideia de buscar é, buscar ideias novas, né? E Paulo Souza ele está chegando com uma metodologia totalmente diferente do que já se viu no Brasil. Então ele pediu que o Flamengo providenciasse marcações específicas no gramado do Ninho do Urubu, tá certo? É tipo como se fosse separado em zonas. Zona um, Zona 2, Zona 3, tudo isso para facilitar e para ele realizar trabalhos específicos lá no Ninho do Urubu, tá certo? Paulo Souza está exigente, eu sei que isso não está agradando muitos, né? Tem muitos que estão criticando, mas vamos deixar o técnico à vontade para ele render, para ele fazer um bom trabalho dirigindo o Flamengo, tá certo? Mas eu quero também aqui falar que, assim como eu falei, que o Mauricinho ele vai treinar os jogadores que vão disputar a Taça Guanabara, né? Enquanto isso, amanhã o elenco profissional, o elenco que estava de férias, eles irão voltar e vão se apresentar amanhã, tá certo? Lá no Ninho do Urubu. E aí já vai ser com a apresentação e a coletiva do Paulo Souza, né? Paulo Souza ele vai ser apresentado, vai passar pela coletiva e acredito eu que ele já vai fazer um treino, né? Vai conhecer mais de perto todos os jogadores do Flamengo, tá certo? Paulo Souza ele fica com o elenco que voltou de férias e o Mauricinho fica com os 14 jogadores que já estavam treinando com ele, mas com os 7 que vieram que vieram de São Paulo, né, que estavam participando da copinha, né, do Sub-20, tá certo? Então, trazendo outra informação aqui, vamos falar do mercado da bola. Gente, eu falei aqui de um jogador que está sendo cogitado e foi oferecido ao Flamengo, né? O Carlos Salcedo é um jogador mexicano, tá certo? Que ele está sendo especulado no Palmeiras, né? A notícia que rola aí é que ele está é, é, sendo sondado pelo Palmeiras, mas não tem ainda certo, né? Não tem ainda nenhuma certeza de que ele está fechando com o Palmeiras. E o que acontece? O Carlos Salcedo ele é um jogador que foi treinado no ano de 2016 e 2017 pelo Paulo Souza, tá certo? Então existe uma chance grande do Carlos Salcedo vir reforçar o Flamengo, tá certo? Eu acredito que o Flamengo tem a possibilidade aí de passar na frente aí dessa negociação com o Palmeiras e possa trazer esse jogador, que é um jogador excelente, tá certo? É um jogador bom demais. E o Carlos Salcedo ele tem somente 24, ele só tem, deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas anotações aqui, ele tem 28 anos, tá certo? Ele tem 28 anos, 1,88 m de altura e é um jogador que pode ainda render muito, né, no Flamengo, tá certo? E outra notícia também falando sobre o Marcelo Groi, né? O Marcelo Groi é um goleiro, né, que jogou pelo Grêmio e foi campeão da Libertadores do ano de 2017 pelo Grêmio, né? E naquele ano ele foi muito feliz, ele agarrou muitas bolas ali, ajudou o Grêmio naquele título da Libertadores do ano de 2017, né? Ele tem contrato ainda até junho desse ano, né? Até o meio desse ano ele já pode assinar contrato, tá certo? E outra notícia também, para o vídeo não ficar muito longo, né? Nós estamos com 14 minutos de vídeo. O Flamengo também está olhando, né, para o mercado aí e está visando também o zagueiro, né, o Matheus Matheus Musacchio, né? Ele é ex-Milan, tá certo? E ele
ele está sendo monitorado pelo Flamengo, né? E ele está sem time, né? Ele não está jogando no momento, tá certo? Outro zagueiro que está sendo oferecido para o Flamengo também é o Murilo, né? O Murilo ele foi revelado pelo Cruzeiro, tá certo? E hoje está no Lokomotiv de Moscou, mas ele está sendo também monitorado pelo Flamengo e ele é zagueiro e tem somente 24 anos de idade, tá certo? E para fechar aqui, gente, esse vídeo, tá certo? Para a gente finalizar, para lembrar que o Flamengo, o seu elenco vai se apresentar, se reapresentar amanhã, tá certo? Vamos torcer que os jogadores, eles, no seu teste, né, PCR, eles venham testar negativo, né? Uma coisa boa foi o Flamengo nesse retorno agora dos jogadores, não teve nenhuma baixa, né? Não teve nenhum jogador com Covid-19, né? E vamos torcer para que esses jogadores que vão se reapresentar amanhã, né, que são os principais jogadores, eles venham testar negativo, né, que eles venham testar negativo para a Covid-19 e que o Paulo Souza venha realizar um trabalho aí excelente no nosso Mengão, tá certo? E se você quiser deixar comentário, fique à vontade, pode comentar, tá certo? O seu comentário é muito importante e você que ainda não é inscrito no canal Fla Champions, você se inscreva no canal, tá certo? Acione o sininho das notificações e em breve eu vou estar realizando live, gente. Eu tô tendo um probleminha aí com a plataforma de streaming, mas eu creio que vai dar tudo certo, tá certo? Então, se inscreva no canal Fla Champions, acione o sininho das notificações e até o próximo vídeo. Até lá e saudações rubro-negras.